Salmos 92, o versículo é o de número 1. Salmos 92, versículo 1, diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Preste atenção aqui. O salmista, ele declara que bom é louvar a Deus. Nós temos que entender o significado aqui dessa palavrinha bom. É algo agradável, amém? É algo positivo, é algo que é útil, ou algo que vai nos fazer bem. Então louvar a Deus faz bem para você. É muito triste você ver, pessoas às vezes no início de um culto, ela não louvando a Deus. Eu confesso para você que eu não vi, mas é muito triste. E você vai ver que essas pessoas só têm a perder. Eu vou mostrar para você a importância de você louvar a Deus, independente de quem está no altar. Hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de louvor aqui. Temos os meninos que tocam teclado, outros tocam bateria, tem o que toca guitarra. Se precisar, o Lucas toca baixo também. Tem o pessoal que louva a Deus. Mas independente do que a gente tem aqui, se a gente tiver uma caixinha de som e começar a louvar a Deus com sinceridade, Deus, ele vai ouvir os nossos louvores, ele vai se fazer presente aqui. É muito triste a gente ver pessoas dentro da igreja que não louva, que não adora a Deus. Imagina, irmão, no céu a Bíblia diz que vai ser louvores. O início do culto aqui é uma preparação para a gente entrar no céu também. Ah, pastor, mas eu não sei louvar. Eu também não sei, mas eu vou me esforçar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um telão. Antigamente, eu me lembro, no início da minha conversão, nem telão tinha dentro da igreja. Quando eu me converti, como é que eu vou aprender esses louvores? Eu queria tanto aprender a louvar a Deus, sabe? É tão bom louvar a Deus. Por isso que o salmista diz, bom é louvar a Deus. Mas por que nós devemos louvar a Deus? Vamos ver aqui alguns motivos. Primeiro eu quero mostrar para você, anote aí, por que nós devemos louvar a Deus. Salmos 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. Olha aqui o porquê. Quem crê na palavra? Você crê na palavra? Creio que depois desse dia, se você estava aqui, não estava louvando a Deus, você vai começar a louvar a Deus, amém? Independente de qualquer coisa, você vai louvar. Olha o que ele diz aqui, ó. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Está aqui, ó. Por que eu devo louvar a Deus? Porque ele habita no meio dos louvores. Ele está entre os louvores. Como é que eu estou aqui? O povo louvando a Deus, eu não vou louvar, não vou adorar, não vou ali exaltar o Senhor. Então Deus, ele habita no meio dos louvores. Então quando você está no meio dos louvores, ali está adorando a Deus, você está exaltando a Deus, o que acontece? Você não vai ter tempo para murmuração, para reclamação. Deus, ele não habita no meio das murmurações. Deus não habita no meio das murmurações. Diga assim: Deus não habita no meio das murmurações. Quando você murmura, é sinal de que você não confia em Deus. Quando você murmura, às vezes, sabe, da sua vida financeira, é porque você não confia que Deus pode mudar a sua vida financeira. Se você murmura a Deus do seu marido, é porque você não confia que Deus pode mudar o seu marido. Se você murmura por causa dos seus filhos, é porque você não confia que Deus pode mudar ali o seu filho. Então a murmuração nada mais é do que você não acreditar, não crer que Deus pode mudar aquela situação, independente de qualquer situação. E outra coisa importante, a murmuração é um louvor ao diabo. Quando você murmura, você está louvando ao diabo. Existem situações na nossa vida que dá vontade, não, hoje eu vou murmurar, vou reclamar, meu Deus, por que disso, por que? Não vou fazer isso. Ao invés disso, eu vou fazer o que? Eu vou louvar a Deus. Então você vê, por que eu devo louvar a Deus? Por que nós devemos louvar? Porque ele habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio das murmurações. Outro exemplo, Salmos 34, vai um pouquinho à frente. Por que nós devemos louvar a Deus? Salmos 34, 1. O que ele diz aqui, ó? Louvarei ao Senhor em todo o quê? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha, veja,
Que interessante. Esses dias eu estava lendo essa mensagem na madrugada, nas nossas orações aqui. E aí Deus me deu aqui o entendimento. Se você está louvando Ele em todo o tempo, e se o seu louvor ali, se você louva a Deus continuamente com a sua boca, você vai ter tempo de murmurar? Não vai ter tempo. Se você está murmurando é porque você não está louvando. Independente de qualquer situação, independente de qualquer batalha, a Bíblia diz em todo tempo: eu vou louvar, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, seja em tempos difíceis ali, mas seja em tempos de vitória, porque é fácil, sabe, você vir para a igreja, sabe, quando tudo está dando certo. Eu sempre falo isso aqui: está tudo dando certo na sua vida, você está prosperando, está, sabe, sendo abençoado, as coisas estão indo, as portas estão se abrindo, louvado seja Deus, aleluia, glória, pá, e a pessoa toda feliz, né? Aí quando vem as lutas, ela murcha, ela desiste, ela para, ela desanima. Não, eu tenho que me levantar. Não, eu vou continuar louvando a Deus, eu vou continuar exaltando a Deus em todo o tempo. O seu louvor vai estar continuamente na minha boca. Senhor, eu não vou permitir, sabe, não vou permitir que a murmuração entre na minha boca. Eu não vou murmurar. Eu vou confiar que o Senhor está no controle de tudo. Vou confiar que o Senhor está trabalhando. É isso que Deus quer ver de você. Mas às vezes a pessoa fala com a boca que confia, sabe, não, eu confio, ela declara, eu confio. Mas quando vem as lutas, as dificuldades, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou ir? Não tem saída. Eu sempre falo: Deus tem sempre uma saída. Ele é a porta, Ele sempre tem uma saída. É você que não está enxergando. Ele sempre tem uma saída, mas você não está enxergando. Às vezes tem pessoas que só olham para frente. Acho que é o cavalo, né? Que é assim, né? É o cavalo, né? Só aqui, né? Valdir que entende cavalo ali. O cavalo está assim, ó, só olha para frente. Tem gente que é que nem um cavalo, só fica olhando para frente. Sabe, ao invés de ela olhar para a palavra, aí não vê uma mudança, não vê uma transformação. Vive dependendo dos outros. Vive, sabe, pedindo emprestado. Às vezes está na mão de agiota. Sabe, tem pessoas, irmão, que vivem, a vida dela não muda. Mas por quê? Porque ela não entende a palavra. Ela não entende, ou não quer entender, ou não quer aceitar a palavra de Deus. Aí vai continuar numa vida de derrota, numa vida de fracasso, numa vida de vício, numa vida de perturbação e murmuração. Ninguém me ajuda, a igreja não me ajuda. A igreja está te ajudando agora. A igreja está te ajudando agora, entregando uma palavra que vai mudar a sua vida. Você quer mais do que aqui? Está esperando o que aqui? Está esperando o que? Receber aqui. Se você vier aqui por outra coisa, meu amigo, você não vai receber nada não, a não ser a palavra. O Pedro e o João disse para aquele homem paralítico, disse o seguinte: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta o quê? E anda. Diga glória a Deus. Levanta e anda. É a palavra de Deus. Pode se revoltar, pode se levantar, pode fazer o que for. É a palavra de Deus. É a palavra que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. E tem pessoas que não querem a palavra, vai continuar na miséria, vai continuar no fracasso, vai continuar na derrota, vai continuar perdendo, porque não quer louvar a Deus. Ela só quer de Deus, ela só quer de Deus, só quer de Deus. Deus me dá, e Deus não vai dar, irmão. Deus não vai dar. Deus está tendo misericórdia da pessoa, e a pessoa não acorda, ela não desperta. O salmista disse aqui: eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Se eu tenho, eu vou louvar. Se eu não tenho, eu continuo louvando. Diga glória a Deus. Se as portas se abrem, eu louvo. Se as portas não se abrem, eu vou continuar louvando também. Se eu sou curado, eu vou louvar. Se eu ainda não fui curado, eu creio que Deus, Ele vai me curar. Diga glória a Deus. Querendo ou não, você vai entrar aqui e vai ouvir a verdade. Essa é a verdade que liberta. Pastor, e quais são os benefícios de louvar a Deus? Vamos ver aqui. Primeiro benefício, coloca para mim Salmo 140, o versículo de número 13. Salmo 140, o versículo de número 13. Olha para o pastor aqui, não deixa nada tirar a sua atenção não. Hoje você vai sair daqui com a sua bênção, amém? Olha o que diz aqui, ó. Assim os justos louvarão o quê? O teu nome. Os retos habitarão na tua o quê? Presença. Olha que importante. O louvor,
ele vai fazer você se achegar à presença de Deus, irmãos. Olha a importância do louvor. Eu estava vendo um versículo, até que eu estava comentando aqui com Lucas, está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Coloca para mim, falando sobre a presença de Deus. Olha o que diz aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, o versículo é de número 11. Amém, igreja? Olha o que diz aqui, ó. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestido de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Olha o versículo 13. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer e ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque era o que, igreja? Bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu do que? De uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Olha o versículo 14, diz: e não podia o sacerdote ter-se em pé. A glória foi tão grande ali, ó, que eles não podiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o que, igreja? Olha que coisa linda. A glória de Deus encheu o que? A casa. Mas quando eles faziam o que? Estava de boca fechada? Eles estavam louvando, eles estavam adorando a Deus, estavam exaltando ao nome do Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, vamos mostrar aqui para você outro exemplo. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 16. Outro benefício, versículo de número, eu vou pegar do 23 e explica aqui para você. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Diz assim: e sucedia que quando o espírito mau, um demônio, da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. O que, igreja? Olha que interessante, veja, o louvor ele liberta. Diga assim: o louvor ele liberta. O Saul aqui, o rei Saul, por desobediência, né? Desobediência ao Senhor, ele deu lugar ao diabo. A Bíblia diz que entrou um demônio ali, demônios na vida dele que trouxe perturbação. E aqueles espíritos, eles só saíam dali com louvores. Quando Davi tocava a harpa dele ali, a Bíblia relata que o Saul se sentia bem. Isso é importante. Às vezes você está ali num momento de opressão, o inimigo está tentando te oprimir, te deprimir, te colocar para baixo. O que você deve fazer? Eu vou cantar louvores, eu vou exaltar o nome do Senhor. Agora tem que ser de todo o coração, e tem que ser um louvor sincero, amém? E tem que tocar bem. Jesus, eu vou cantar, vou louvar o Senhor de todo o coração. Então o benefício aqui, outro benefício, você é liberto, Deus ele te livra. Vamos mostrar mais um aqui rapidinho. 2 Crônicas capítulo 20, o versículo é o 21 e 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo adiante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura. Veja que eles não tinham motivo para louvar, irmão. Se você for ver aqui, Josafá estava passando por uma luta, uma perseguição, uma multidão vinha contra eles, estava vindo contra o povo. A Bíblia relata que o rei Josafá foi buscar Deus, se colocou diante de Deus ali com jejum e oração.
Mas eles começaram a louvar, exaltar Deus, e Deus falou para eles, Deus deu uma direção ali para o Josafá, falando: olha, adiante, ao invés de vocês colocarem os armados, vocês vão colocar aqueles que louvam, aqueles que adoram. Então vai primeiro o grupo ali que vai estar louvando, os levitas, porque Deus é bom. Então veja, eles não tinham motivos ali para louvar. Às vezes existem situações na nossa vida que nós não temos motivos para louvar, não temos motivos para adorar a Deus, para exaltar. Ali entre aspas, que esse aqui você vê, ele estava passando por um momento difícil, mas aí Deus coloca ali: vai louvando, vai adorando. Olha o versículo 22, diz assim, ó: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Que é isso, pastor? Foram derrotados. Eles começaram a brigar entre si. O diabo, ele não vai entender, irmão, quando você começa a louvar a Deus, você começa a adorar. Às vezes você está aqui hoje passando por uma luta, um momento de batalha, um momento de dificuldade. O inimigo ali, sabe, está trazendo contendas, brigas, discussões, trazendo situações contrárias ali contra você. E aí você continua louvando, ele está exaltando, e fala: não entendo, como é que pode, sabe? Estou tentando derrubar essa pessoa, ao invés de ela ficar triste, ficar desanimada, ela continua louvando a Deus. Nós temos que louvar a Deus em todo o tempo. Diga glória a Deus. Então louve. É nesse momento que Deus te dá vitória nas batalhas. Outro benefício: quando você louva a Deus, Deus te dá vitória nas batalhas. Amém? Vamos ver mais um aqui, bem conhecido, Atos 16, 25. E a gente vai entrar em oração. Atos capítulo 16, versículo 25. Citei também essa semana, e aqui eu tenho outra mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, se Deus permitir, por esses dias. Falando, não no domingo, domingo a gente está aqui nesse propósito dessas mensagens aqui, sobre os benefícios e o poder. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. E outros presos, o quê? Escutavam. Então veja, pastor, aonde que Paulo e Silas estavam? Numa cadeia. Eles estavam numa prisão. Aqui se você for ler a história antes, eles estavam pregando o evangelho. Eles libertaram uma mulher que era escrava. Ela tinha ali senhores que se aproveitavam dela. Aquela menina tinha um demônio e tinha um espírito de adivinhação. Cuidado esse negócio de você ficar querendo que as pessoas adivinhem sua vida. Tem que tomar muito cuidado, hein? O demônio, ele age desse jeito também. Então veja, era um demônio que estava ali usando aquela menina, e o Paulo foi e libertou ali aquela mulher. E a Bíblia relata que os senhores dela ficaram revoltados, mandaram prender Paulo e Silas. Mas antes disso eles apanharam, eles foram açoitados. Eles poderiam estar murmurando aqui, eles poderiam estar reclamando, como muitos de nós fazemos numa situação contrária. Ao invés de dar louvores a Deus, ao invés de exaltar o Senhor, nós murmuramos, reclamamos. A Bíblia diz aqui que perto da meia-noite eles oravam e louvavam a Deus, e os presos escutavam. Isso aqui é importante, dar um bom testemunho. O que seus filhos estão vendo? O que sua família está vendo quando você está passando por um momento difícil? Eles escutam você louvando a Deus, ou eles escutam você dizendo: está difícil, não vai dar, sabe, é impossível, eu nunca vou sair dessa, olha, eu estou preso, não estou vendo uma saída. Ao invés de estar ali, não, eu vou louvar, vou exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Versículo 26 diz assim, ó: e de repente sobreveio um grande o quê? Terremoto, que os alicerces do cárcere o quê? Se moveram, e logo se abriram todas as, diga assim, todas as portas se abriram. Você crê que essas portas vão se abrir para você? Mas você tem que louvar. Independente da situação, você tem que louvar. Nós temos que exaltar o Senhor. A Bíblia diz: e todas as portas se abriram, e solta as prisões do quê? De todos. Todos aqueles que estavam acorrentados, as correntes se quebraram. Tem situações, tem demônios que tentam prender a nossa vida. Eles tentam nos prender. Então nós não podemos, sabe, não podemos dar lugar para esse inimigo que fala: não, não vou aceitar. Você tem o poder de Deus. Não, Deus, não vou aceitar não. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou. Foi de repente. É de repente que Deus muda a sua situação. É de repente que Deus abre as portas. É de repente.
é sem você esperar. No momento que você menos espera, Deus ele manda a bênção, manda o milagre, mas desde que você esteja louvando. Lembrando que eles não tinham motivos naturais para louvar. Eles não tinham, a situação estava difícil, estava passando por um momento de escuridão, um momento de luta, mas olha o poder que tem o louvor e a adoração. Deus, eu vou te louvar, eu vou te exaltar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou reconhecer o Senhor, reconhecer que Deus ele é bom, que Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Então é isso. Então veja, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? De todos. E Deus ele abre. Lembre-se, Deus abre portas. Quais são os benefícios do louvor? Ele te leva à presença de Deus. O primeiro que você viu aqui, ele te livra das perturbações, das opressões do inimigo. Ele te dá a vitória diante de uma batalha. E os louvores vão abrir portas para você e vai te livrar de todas as prisões. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. O salmista disse: bom é louvar a Deus. O que é algo bom? Você entendeu que é algo agradável, que é algo positivo, que é algo que é útil, é algo que vai te fazer bem. Então comece a louvar, comece a enaltecer ao Senhor, dizer: o Senhor é bom, o Senhor é lindo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor habita entre os louvores de Israel. Eu te louvo, Pai, porque enquanto eu te louvo, eu não vou ter tempo para murmurar. Se o teu louvor estiver na minha boca continuamente, eu não vou ter tempo para murmurar, Senhor. Eu não vou ter tempo para dar louvores ao inimigo, Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Meu Deus, meu Pai, meu Criador, meu sustentador. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que cada pessoa está passando aqui, Pai. Só o Senhor sabe o que esse meu irmão está passando. Senhor, nós não vamos deixar de te louvar, Pai. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Ele se faz presente aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha, rebabai, doramanai, que de basurianda da balamadora basere de banana lá da bachuria. Glória, glória. Aleluia. Adore. Adore, adore, louve. A presença de Deus vai encher esse lugar. Eu creio. A presença de Deus enche este lugar. Enquanto você vai louvando, a presença de Deus vai te tomando. Glória. A presença de Deus liberta. A presença de Deus te cura. Isso, louve, 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 louve. Louve. Oh, vai louvando, vai adorando. Enquanto você louva, Deus vai colocando seu inimigo um contra o outro, eles mesmos vão se destruir. Louve, 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 louve. Enquanto você louva,
de todo o seu coração. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Pode aplaudir Jesus em forte. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Senhor me adorarei. Bendiga, bendiga todo o meu ser.
te adorarei. Bendiga, bendiga ao Senhor. Pode aplaudir Jesus em forte. Aleluia. Levante suas mãos para o alto e diga: Senhor Jesus, muito obrigado.